Meu amado irmão intercessor, minha amada irmã intercessora, vamos dar continuidade ao nosso estudo do nosso EICC Responde 2. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade, vamos à pergunta número 27. Como saber se temos o chamado ao ministério de intercessão? Bem no início aqui dessa pergunta, o livro já nos fala que todos nós temos o dom da intercessão. O dom da intercessão é para todos. Por quê? Porque eu rezo pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha família, pelo meu trabalho, pelos meus amigos. Então, assim, nós sempre estamos orando por alguém. Então, o dom da intercessão é para todos. Ele cita uma passagem bíblica aqui, que a minha oração suba até vós como fumaça de incenso, né? Salmo 140. Ele fala aqui especificamente agora sobre o ministério da renovação carismática, o ministério de intercessão. Na ECC, cada um é chamado a atuar em um ministério específico, a exercê-lo de forma mais direta. É o Espírito Santo que coloca em nosso coração o chamado para servir, que o impulsiona e o direciona. E ele dá alguns sinais aqui, que é especificamente para quem é chamado para o ministério de intercessão. Pode ser que você tenha todos esses sinais aqui, e pode ser que tenha outros também. Alguns sinais que ele fala aqui no livro? Primeiro, sentir uma nítida vontade de orar por pessoas. Ou seja, além de orar pela sua família, pelo seu trabalho, pelas pessoas que você conhece, você sente uma vontade de orar pelo seu país, pelas pessoas da renovação carismática inteira, todas as pessoas, até pelas pessoas que você não conhece, pessoas que você vê com dificuldade. Você sente aquele desejo, aquele impulso por orar. É um sinal. Um outro sinal que ele dá aqui, ter no coração um apelo constante para orar. Ou seja, muitas vezes você sente um impulso, você sabe que precisa de orar, você necessita de oração, você precisa de orar. E um último sinal que o livro nos dá aqui, sentir-se incomodado com situações do dia a dia, sendo impulsionado à oração. Tem pessoas que quando tem alguma dificuldade no dia a dia, alguma situação, elas se desesperam, elas vão correr pedir ajuda de alguém, vai fazer alguma situação, às vezes fica com depressão, às vezes fica... A pessoa que tem um sinal de intercessor, a primeira coisa que ela pode ter é um sinal de orar, de querer colocar aquela situação em oração, né? É um sinal do intercessor. E no final aqui ele fala que a partir desse impulso, o próprio Espírito Santo, por meio do núcleo do grupo de oração, faz o discernimento e confirma esse chamado. Muitas pessoas às vezes não conhecem o ministério de intercessão e por algum motivo entram no ministério e está lá no Salvar Almas. Eu lembro que a Kátia partilhava com a gente uma vez, que ela começou a conversar, a pastorear, né? E teve uma irmãzinha que chegou para ela e falou bem assim, mas vocês rezam demais. Aí a Kátia disse, mas esse é o nosso chamado, é o nosso ministério de intercessão, é para isso mesmo que nós estamos aqui. Pergunta 28. Quando não for realizada a reunião semanal do grupo de oração, deve-se acontecer a reunião da equipe de intercessão? O ECC responde, ele não dá uma resposta nem sim e nem não. Ele fala que o núcleo do grupo de oração que vai decidir isso. Não é nem os intercessores, mas o núcleo. Por quê? Porque a reunião de intercessão ela é por várias situações do grupo de oração. Não é só por o grupo de oração em si. Não, várias situações espirituais que acontecem. Então, isso pode ser decidido pelo núcleo e a edição pode acontecer ou pode não acontecer. Pergunta número 29. Pode-se chegar atrasado à reunião de intercessão? Não. De cara, ele dá a resposta que não. A gente não pode chegar atrasado à reunião de intercessão. Caso alguém tenha algum problema com o horário regular, de trabalho, alguma coisa, ele sugere aqui que adequem o horário, que mude o horário para que todos possam participar e chegar no horário. Se não tiver como mudar para outro dia, para outro horário, não tem como, então ele dá outra sugestão de ter uma tolerância para começar a reunião de sessão, 15 minutos, 20, ter uma tolerância para iniciar, para aguardar aquela que está com dificuldade. Mas ele explica que é muito importante não chegar atrasado, não depois. Por quê? Chegar depois de iniciar da intercessão provoca desconcentração e distração dos outros servos.
além de atrapalhar o andamento da intercessão, que não pode se tornar uma rotina. Então, assim, você está chegando ali, está na intercessão profética, está no momento de escuta, então, assim, quebra toda uma oração que está ali, um clima de oração. Então, por isso que não é aconselhável que chegue atrasado de forma nenhuma. Pergunta número 30. Pode-se interceder ao mesmo tempo por mais de um grupo de oração? Não. Ele deixa bem claro aqui que não pode. Um outro grupo de oração está com dificuldade, vocês podem interceder pelo nosso grupo de oração, porque a nossa equipe de intercessão não está com problema. Não, não pode. O que deve ser feito, se o grupo de oração não tem uma equipe de intercessão, o que orienta? Que o núcleo do grupo de oração faça a intercessão até que seja formada uma equipe. Isso é que é recomendado. Porém, dá-se aqui uma exceção. Se tiver situações que a equipe local da RCC percebe que um grupo de oração precisa de ajuda de outro grupo para compor a equipe de intercessão, aí sim, a equipe local da RCC, aqui ele não fala coordenação, mas eu acredito que deve ser o núcleo estadual, né, que vai falar no nosso caso com a Kátia, que é a coordenadora estadual, e vai verificar a situação de precisar que um outro intercessor vá para aquele grupo de oração participar também da intercessão. Além de participar do grupo de oração dele, participa de outro grupo na intercessão, exatamente para suprir essa necessidade. Mas ele deixa claro aqui que é temporário, ele vai cumprir uma missão. O intercessor participa de uma equipe de intercessão. Nessa situação extraordinária, ele pode ir para acompanhar, lógico, a coordenadora estadual da renovação Casa Mais sabendo, a coordenadora de intercessão fica sabendo, e é aberta aquela exceção é dado um tempo para ele ficar nos dois ministérios para ajudar, e formou a equipe, ele volta normalmente e fica só na intercessão do grupo dele. Pergunta número 31. Qual o perfil do intercessor atuante no ministério? Como nós já falamos aqui no início da formação, o intercessor é sigiloso, né? Ele não vai sair falando o que ele ficou sabendo por lá. É aqui ele elenca outros pontos, o perfil do intercessor. Precisa deixar-se moldar por Deus para que não seja impelido por julgamentos. Por que o intercessor não pode ser movido por julgamentos? Porque assim, ele vai ficar sabendo situações, além do ministério, que às vezes alguém fala alguma situação de adultério, a mulher bateu no marido, o marido bateu na mulher, ou seja, muitas situações pessoais nós ficamos sabendo na intercessão. Então ele fala aqui, o intercessor deve ser misericordioso, ousado na fé, ter confiança inabalável e ser amigo de Deus. E cada um desses pontos ele deixa uma passagem bíblica e nós somos convidados a ver a passagem bíblica, que não é uma coisa que nós inventamos, está na própria palavra de Deus. O intercessor, ele repetindo, misericordioso, ousado na fé, confiança inabalável e ser amigo de Deus. E dessa forma, deixa-se movido pelo amor e pela compaixão de Deus por todos. E quando nós ficamos sabendo das situações, é para nós orarmos, colocar no coração de Deus, ter misericórdia. Nós não devemos fazer julgamento por aquela situação, por aquela vida, por aqueles problemas. Devemos orar. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Paz de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.